Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para podermos continuar com a nossa reflexão, nosso estudo a respeito do querigma, os temas do querigma. O tema que nós vamos ver hoje é a respeito de Jesus Salvador. Esse tema, ele é importantíssimo. Então nós vimos uma visão panorâmica do querigma, nós vimos também a respeito do amor de Deus e vimos sobre o pecado. Então, na continuidade destes temas, nós vamos ver hoje a respeito de Jesus que nos salva. O objetivo da pregação de Jesus Salvador é apresentar Jesus morto, ressuscitado e glorificado como única solução para o mundo e cada indivíduo. Então, a ligação entre este tema com o tema anterior, que é o tema do pecado, é justamente o seguinte: o pecado é um problema que o ser humano não consegue resolver. E Jesus, então, vem para resolver este pecado. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é a respeito da boa notícia. O que é esta boa notícia? Lá em João capítulo 3, versículo 16 ao 17, nós lemos o seguinte: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Deus entregou Jesus, o seu Filho, para salvar o mundo, salvar a humanidade, nos salvar da condenação eterna por causa do pecado. Então, dentro deste tópico, da boa notícia, nós vamos ver alguns subtópicos. O primeiro é Jesus vence Satanás. Se a gente olhar lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a gente vai ler o seguinte: Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na cruz, Jesus, que é a descendência da mulher, esmaga a cabeça da serpente. Jesus, pela sua morte, ele vence Satanás, que é o inimigo do homem, o inimigo da humanidade. E ainda em João 16, 33, a gente lê o seguinte: Jesus dizendo: Ânimo, eu venci o mundo. O segundo subtópico é Jesus nos salva do pecado. Então, Jesus veio justamente para fazer isso. O nome Jesus já significa Deus salva. Deus nos salva do pecado. Então, Jesus, ele vem trazer a salvação para nós, e em Colossenses, no capítulo 2, versículo de 13 a 14, nós lemos o seguinte: Vós estáveis mortos por causa de vossas faltas, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou o título da dívida que existia contra nós e suprimiu, pregando na cruz. Olha que passagem com uma profundidade teológica enorme, que compara a salvação como que Jesus pegasse um título de dívida contra nós e rasgasse esse título. Jesus pegou e rasgou em vários pedaços, a ponto daquele título não ter mais valor nenhum. Nós, quando pecamos, a partir lá do pecado original de Adão e Eva, e os nossos pecados pessoais, nós assinamos esse título, essa nota promissória contra nós, num valor que nós não teríamos condição de pagar, mas Jesus paga por nós. Este pagamento Jesus faz com o seu próprio sangue. Outro subtópico: esqueça o pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, nós lemos: Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Então,
Jesus pagou o nosso pecado e nós precisamos esquecer. Quando nós nos confessamos, os nossos pecados são apagados completamente. E nós não podemos mais ficar voltando atrás, nos condenando por causa desses pecados. Um outro subtópico, liberte-se do pecado. Jesus, ele não só pagou o nosso pecado, mas ele nos libertou. Ele nos deu a condição de não voltarmos mais a estes pecados. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós lemos: para sermos livres é que Cristo nos libertou. A graça de Jesus sobre a nossa vida nos dá força para que nós, na graça dele, possamos resistir ao pecado. Então, os pecados que nós vamos nos arrependendo e nos confessando, nós vamos recebendo força para não voltar a cometê-los novamente. E o último subtópico deste tema é a superabundância da graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, nós lemos: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus, ele paga o nosso pecado, nos dá força para não voltarmos mais a pecar. E além disso, ele superabunda a graça. Aonde havia o pecado, ele faz a graça exceder, transbordar. Não somente pagar o pecado, mas faz transbordar a graça na nossa vida. Então agora nós vamos ver o segundo tópico, que é como que Jesus realizou a salvação na nossa vida. Então, Jesus nos salvou através da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição. Na sua encarnação, nós vamos ler em Filipenses capítulo 2, versículo 6, onde que diz o seguinte: sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele não se apegou do seu ser igual a Deus, mas ele se desapegou para assumir também uma condição humana, sem deixar de ser Deus. E por que isso? Porque quando o homem pecou, o homem assumiu uma dívida com Deus. O homem ofendeu a Deus. E o homem sozinho não é capaz de pagar essa dívida. Nada que o homem fizesse ou sofresse seria capaz de pagar o seu próprio pecado. Era necessário, então, que um ser divino pudesse pagar este pecado, que é uma ofensa divina. Mas era necessário também que fosse um ser humano, porque foi o ser humano quem cometeu o pecado. Então Jesus, quando ele assume a natureza humana, ele reúne numa única pessoa duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E aí então ele tem condição de pagar os nossos pecados. Ele que não tinha pecado nenhum, sofre a cruz e usa os méritos da cruz para pagar os nossos pecados. Então, Jesus nos salva pela sua encarnação, pela sua humilhação, deixando a sua condição de Deus para se tornar, para assumir a condição humana. Jesus nos salva pela sua morte. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14, nós lemos: carregou os nossos pecados em seu ombro, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Por suas chagas fomos curados, por suas chagas fomos salvos. Pela sua cruz, nós somos salvos. Isaías vai falar sobre o servo sofredor, Jesus, que, além de assumir a condição humana, passou pela morte mais dolorosa e mais humilhante que existia na época, que era a condenação à cruz. Sofreu, carregou a cruz sobre os seus ombros, foi flagelado, e no Calvário, então, ele é erguido na cruz. Tem as suas mãos perfuradas, tem os seus pés perfurados, e depois, no final,
a lança que perfura o seu peito, de onde jorra a água e o sangue, que representa o nosso batismo e a Eucaristia. Jesus, pela sua morte, ele paga o nosso pecado. Pelo seu sangue derramado, ele lava as nossas culpas. E Jesus nos salva pela sua ressurreição. Então, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. E vencendo a morte, nele, ele venceu também a morte por nós. Nós, morrendo com Jesus, agora nós podemos também ressuscitar junto com ele, porque ele não ficou no sepulcro. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou e nos concedeu a graça de ressuscitarmos também com ele. Então, para finalizar, nós temos aqui Atos capítulo 4, versículo 12, onde que diz o seguinte: pois não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode reunir novamente o homem com Deus, porque ele tem na sua pessoa as naturezas humanas e divina. Então, reunindo essas duas naturezas, ele pode novamente levar o homem até Deus. Para finalizar, uma frase que se usa é a seguinte, que Jesus não nos salva, ele já nos salvou há 2000 anos atrás. No momento em que ele assumiu a sua condição humana e se rebaixou até a morte de cruz, derramando o seu sangue por nós, ele nos resgatou das mãos do demônio e nos concedeu a salvação. Então, este foi o tema Jesus Salvador. Obrigado a vocês que estão assistindo aos vídeos, que estão estudando, que estão procurando aí um conteúdo para poder levar a palavra de Deus. Vamos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer. Peço para vocês curtirem o vídeo também, se inscreverem no canal e ativarem o sininho, porque quando você ativa o sininho, quando um vídeo novo é lançado, o YouTube já te avisa, né? Então você já vai lá e já assiste o vídeo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.